He is for you, always, in all circumstances, without any exception. Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Oséias, capítulo 2, por favor. Para esse sermão, nosso objetivo aqui, com esse texto, com esse sermão, é fazer um link entre intimidade, nudez e o texto exposto. Então, assim como diz o título do sermão, prostituição, nudez e prostituição, nudez e intimidade, vamos tentar linkar esses textos. Meu objetivo é fazer com que você, através desse texto, veja esse texto não só pelo que ele diz, mas também com outro olhar. Então, deixa eu achar primeiro aqui o texto aqui. Beleza, antes da gente ler, vamos falar algumas coisas antes, né? A gente está estudando o quê? O livro de Oséias atualmente, né? O livro de Oséias, ele se passa por ele é datado num período longo de tempo, assim, né? Para você ter ideia, durante o período que Oséias profetiza, 7 reis se passam no reino do norte, no reino de Israel. É um período de 7 reis diferentes, né? Oséias começa profetizando no final do rei Jeroboão II, que é o mesmo rei ali de Amós e de Jonas, que é o que a gente vinha vendo, que a gente viu antes. Então, Oséias aqui ele começa a profetizar exatamente ali no final do rei de Jeroboão. O reino de Jeroboão, como a gente já cansou de falar aqui, foi um reino de certa paz política em Israel. Jeroboão era descendente de Jeú, a qual Deus havia prometido que ele e sua descendência reinariam sobre Israel. Sim, a gente já falou mais sobre isso, né? O reinado de Jeroboão II chega ao fim, e então o seu filho assume o trono. Eu não lembro o nome agora, desculpa. O seu filho assume o trono, né? Só que esse filho ele é o último descendente de Jeú, né? Só que o filho de Jeú, o filho de Jeroboão II, ele é assassinado com menos de um ano de reinado. E a partir desse, e aí, eventualmente, o seu assassino ele assume o trono, porque era assim que funcionava, né? Era a lei mais forte. Então, o assassino de Jeú passa a assumir o trono. O assassino do filho de Jeroboão passa a assumir o trono e passa a ser o novo rei de Israel. Desse rei, né, em diante, vão passar-se mais 5 reinos que vão se suceder de maneira extremamente rápida, vão ser curtos períodos de tempo de reinado, onde você vai haver uma grande instabilidade política e que, no fim, levará ao exílio de Israel. Ou seja, Israel passa de um reino supostamente coeso para um período de reinado totalmente turbulento, né? Se você ler 2 Reis 15 ao capítulo 18, ali, todos esses 3 capítulos, você vai ver a narrativa onde vai mostrar que Israel era um povo infiel aos pactos que fazia. Durante todo esse período, ao mesmo tempo que Israel negociava com o Egito, fazia pactos políticos com o Egito, ao mesmo tempo, Israel estava fazendo pactos políticos com os assírios. E essa turbulência, essa falta de fidelidade nos acordos de negócios, vai levar o quê? A falta de confiança em Israel, ao ponto de, em determinado momento, diante dessa falta de fidelidade
os assírios invadirem Israel, aliás, invadirem a cidade de Samaria, sitiarem a cidade de Samaria e, por fim, destruírem a cidade de Samaria. Né? Destruírem, né, o último rei de Israel, do Reino do Norte, e assim levar os israelitas do Norte para o exílio na Assíria. Ao longo desse sermão, eu vou fazer uma série de paralelos aqui, de palavras paralelas, a maioria delas, todas elas intencionais, muitas delas intencionais, diretamente muito claras, e outras talvez mais indiretas, mas a todo momento você vai ver paralelismos aqui nessa pregação. Então, durante todo esse processo, entre o final de Jeroboão II até a queda do Reino do Norte, Oséias vai profetizar, né? E ele vai ver a queda do Reino do Norte, né? Quando ele vai ver os seus sendo levados para o cativeiro. E as profecias que acompanham o livro de Oséias, elas acompanham essa narrativa política e moral que Israel vivia. Ela acompanha nesse sentido. Então, beleza. Enxergue o livro de Oséias dentro dessa narrativa que eu expliquei. Então, após se casar, como a gente já viu nos últimos sermões, a mulher se prostitui, né? Acontece tudo aquilo. E aí, no capítulo 2, Deus usa o profeta Oséias para justamente mostrar o que? Naquele capítulo ali, o que aquela situação que aconteceu representa de como Israel tratava a Deus. E aí depois no capítulo 3, Deus vai ordenar que Oséias volte com a mulher, né, que ele tinha se casado e que tinha traído ele, que estava se prostituindo. Ele ordena que ele volte a se casar com ela, que ele tire ela da prostituição e volte a amar ela, para mostrar para o povo como Deus, ele é um Deus longânimo, né, que tem uma paciência de Jó triplicada 1000 vezes. Longânimo, ou seja, uma paciência que Deus tem. Hoje nós vamos ver sobre o capítulo 2. Eu vou tentar passar pelo capítulo 2, não necessariamente todo, mas boa parte dele, não com tantos detalhes. Nesse ponto, eu vou pedir que você acompanhe a narrativa aí, a leitura que eu vou fazer, enquanto eu faço a leitura, porque eu vou ler no texto aqui da NVT, porque eu não sei se você vai conseguir entender tamanha severidade das palavras que Deus usa para falar com relação a Israel. Né? E por que eu digo isso? Porque João Ferreira de Almeida, o tradutor, né, da Bíblia, quando ele traduziu a Bíblia, ele, por diversas vezes, principalmente dentro da área dos profetas, ele amansou diversas palavras na tradução porque elas eram, de fato, deveras bastante pesadas. Então, muitas das palavras que, principalmente se pegar as traduções mais antigas ali, a CF, a Almeida Corrigida e Fiel, né, as versões antes da área, que eu esqueci qual é a outra, você vai ver um linguagem, né, um tanto amansado e também bastante coloquial, bastante formal para descrever situações um tanto rudes, entende? Então, acompanhe a leitura aí, a partir do verso 2 do capítulo 2 de Oséias. Eu vou ler na versão diferente para justamente ficar mais claro ainda, enquanto você acompanha. Diz assim: apresentem acusações contra sua mãe, pois ela já não é a minha esposa, e eu já não sou seu marido. Digam-lhe que remova do rosto a maquiagem de prostituta e que tire as roupas que deixam os seios à mostra. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Permitirei que morra de sede, como numa terra seca e desolada. E não amarei os seus filhos, pois foram filhos concebidos em prostituição. Sua mãe é uma prostituta indecente, que engravidou de forma vergonhosa. Disse: irei atrás de outros amantes, e me venderei a eles em troca de comida e de água, e em troca de roupas de lã e de linho, em troca de azeite e de bebidas. Por isso, a cercarei com espinheiros, levantarei um muro à frente dela para fazê-la se perder em seu caminho. Quando correr atrás de seus amantes, não os alcançará, procurará por eles, mas não os encontrará. Então pensará: voltarei para o meu marido, pois com ele estava melhor que agora. Ele não entende tudo que tem. Aliás, ela não entende que tudo que tem foi dado por mim. O trigo, o vinho novo, o azeite
dele até mesmo prata e ouro, mas ela ofereceu seus presentes a Baal. Agora, porém, tomarei de volta o trigo e o vinho que lhe providenciei em cada colheita, tomarei as roupas de lã e de linho que lhe dei para cobrir a sua nudez, e deixarei nua em público à vista de todos os seus amantes. Ninguém será capaz de livrá-la das minhas mãos. Acabarei com as suas celebrações, com as suas festas de lua nova e os seus sábados, com todos os seus feriados. Destruirei suas videiras e figueiras, que ela diz ter recebido dos seus amantes. Farei que se tornem densos matagais, onde os animais selvagens comerão os frutos, e os castigarei por todas as vezes que queimou incenso e suas imagens de Baal, que colocou brincos e joias e saiu atrás de seus amantes, mas se esqueceu de mim, diz o Senhor. Contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho. Devolverei suas videiras e transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. Ela se entregará a mim, como fez há muito tempo, quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão do Egito. Neste dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu Senhor. Limparei os seus lábios os nomes de Baal, e você nunca mais os pronunciará. Nesse dia, farei uma aliança com todos os animais selvagens, com todas as aves do céu e com todos os animais que rastejam pelo chão, para que não lhe façam mal. Removerei da terra todas as armas de guerra e as espadas e os arcos, para que você viva e viva em paz e segurança. Eu me casarei com você para sempre e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e os céus responderão à terra. A terra responderá aos clamores do trigo, das videiras e das oliveiras, e eles, por sua vez, responderão, Deus semeia. Então, semearei uma safra de israelitas e os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquela que antes, como ele era chamada, não amada, e aqueles a que eu chamei não meu povo, ou seja, os filhos da prostituta, direi, agora vocês são meu povo. E eles responderão, tu és nosso Deus. É meio chocante, né? Mas esse não é o único texto que tem assim, não. Tem textos piores que esse. Há quase 5 meses atrás, eu me casei, né? Eu achava que eu sabia de todas as coisas, porque, afinal de contas, eu tinha 5 anos, namorado durante 5 anos, né? Então, após todo esse tempo, eu achava que eu entendia o que significava morar junto, o que significava ser próximo e ser íntimo de alguém, né? No dia do casamento, a gente se casou, né? Teve festa, ficamos felizes, fomos pro hotel, noite de núpcias, beleza. Dia seguinte, acordamos, né? A gente ia viajar, fomos tomar banho, o banheiro era grande, né? Era um banheiro enorme, gente, era um banheiro gigantesco. Então, comportava, nós dois tomamos banho juntos. Legal. Naquele momento, acendeu uma luz na minha cabeça. E naquele momento eu entendi o que de fato significava, o que Gênesis 2:25 diz. O que diz Gênesis 2:25? Ora, um ao outro, homem ou mulher, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas o que aconteceu? Você não viu ela nua antes? O que houve? Eu achava que entendia o que era intimidade. Mas naquele momento ali, eu percebi que eu só achava. Eu percebi que tudo que eu entendi de intimidade antes do casamento não era nada comparado ao que estava por vir. Nada. Lá em Gênesis 2:25, né, ao final do capítulo 2, ele conta a história da criação de Eva, né? E aí você vê o que? Adão, extremamente empolgado, caraca, essa é a mulher, né? Ossos dos meus ossos. Adão estava feliz pela criação da mulher para ele, né?
E o texto termina falando que o quê? O verso termina como? Como é que a gente fala no casamento, pastor? Lá? Deixará homem sua mulher, deixará homem e mulher, seu pai e mãe, unirá-se a sua mulher e serão uma só carne, né? Bonito, né? Ponto final. Mas o capítulo 2 não termina aí. Por incrível que pareça, como diz R.C. Sproul, o capítulo 2 não termina aí. O capítulo 2 termina com o verso 25, que foi o que eu falei. Ora, ambos os dois estavam nus e não se envergonhavam. E é curioso. Por que termina, né? Por que ele fecha o capítulo com esse texto, né? Após, né? O texto vai narrar que o quê? Após isso ali vai surgir a serpente, vai surgir a tentação. Eva comerá do fruto e dará para o seu marido, né? E vai acontecer o quê? O primeiro pecado. Beleza. Diante do primeiro pecado, qual é a primeira consequência após o pecado? Primeiro pecado. É a autopercepção de que eles estavam nus. E naquele momento, eles sentiram vergonha. Né? O que mudou? Porque eles estavam nus antes. Eles não se envergonhavam. Né? Agora eles sentem vergonha. O que mudou? E aí entra um conceito muito legal, muito interessante, que é o conceito da nudez. O que a nudez representa na Bíblia, né? E obviamente, como isso se aplica ao casamento, ao texto que a gente leu e a tudo mais, né? Eu tentei resumir aqui duas coisas. Primeiro, nudez representa intimidade. Assim, primeiro, né? No sentido positivo, representa intimidade. Quando Adão e Eva estavam no jardim, eles tinham, antes do pecado, obviamente, eles tinham intimidade com Deus. Além disso, nudez significa expor, se expor, você está exposto. Se eu parar e olhar fixamente para você, em algum momento você vai se sentir desconfortável. E você aí você vai comentar, o que foi? Por que você está me olhando? Está sujo meu dente? Consegue? Vamos lá, vamos explicar isso. Existe um sentimento de proteção pessoal nosso que a gente tem quando nós somos, de certa maneira, expostos. Nós não queremos ficar exposto, né? Quando eu olho para você fixamente, é como se eu estivesse tentando olhar além de você, né? Olhar na sua alma. E aí, diante disso, você, quando recebe esse olhar, você fica o quê? Você se protege de alguma forma, fisicamente, com gestos. Por quê? Porque você vai perceber que a pessoa pode perceber suas falhas físicas, suas falhas espirituais, seus defeitos corporais, pode perceber, criar julgamentos sobre você. Nós não gostamos de nos expor. Isso é uma herança do Éden. De onde você acha que vem, né? Isso vem justamente do Éden. Juntando, né, o que eu falei primeiro e antes. Quando Adão e Eva estavam nus no deserto, e não se envergonhavam, significa que ali havia intimidade e comunidade de relacionamento. Ali, eles eram próximos de Deus. E aquilo não causava vergonha para eles. Não havia o que esconder de Deus, né? Não havia o que temer. Por isso, não havia vergonha. Mas quando eles comem do fruto, o que vem? A vergonha, o medo, a culpa de ter feito o quê? O sentimento de que fez o quê? Fiz algo errado. A culpa. A relação entre nudez e culpa vem daí. Existem várias relações que podem ser estabelecidas entre nudez e a culpa, né? A exposição, a intimidade e a humilhação. Ou você acha que o quê? Por exemplo, Jesus, ele é crucificado como? Pelado. Jesus é nu, ele é crucificado nu. Por quê? Tirar as roupas, crucificar ele nu, era uma forma de humilhação.
é uma forma de você expor a pessoa, né? Ninguém aqui sai correndo pelado aqui, né, na rua. Isso vai causar uma certa vergonha, isso causa uma certa retração naquilo em você. Curiosamente, o que diz 1 João 4,18, né? O amor perfeito, ele não tem medo, pois o amor perfeito afasta o medo. Se temos medo, é porque tememos o quê? O castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos completamente o amor. No casamento, homem e mulher andam nus e não se envergonham. Por quê? Porque há intimidade de relacionamentos. Nós ansiamos pelo esse desejo de encontrar um relacionamento onde eu possa me abrir, onde eu possa ser quem eu sou e sem o medo de me expor, sabe, estar completamente aberto, como um nervo exposto a uma ferida. Nós ansiamos por esse desejo, por essa coisa. Isso vem do Éden. Isso não é aleatório. Isso não é aleatório. Nós fomos criados para isso, para relacionamentos. Nós fomos criados para viver uma vida de profunda intimidade, que era isso que Adão tinha com Deus antes do pecado. E assim, isso é mais do que fazer sexo e tomar banho junto. Essas coisas todas são figuras de linguagem. E elas apontam para algo muito maior e algo muito melhor. O que o texto de Efésios diz? Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposas, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Isso é uma figura de algo muito, muito maior e melhor. É justamente, né, a segurança de que no matrimônio marido e mulher são despidos de toda a máscara e passam a viver juntos e se expor, que é o que a gente chama de intimidade. Eu passo a viver com as pessoas, você passa a conhecer seus pecados, suas mazelas, seus defeitos, né? Aquelas coisas que muitas vezes não são expostas no namoro, porque eventualmente há pecados que só vão ser manifestos na casa, na sensação de segurança do lar. Então, ali você passa a ter uma coisa que não há maquiagem que esconda. Ali, marido e mulher andam nus. Mas beleza. A questão é, porque é uma coisa importante. A gente sabe que Deus conhece todas as coisas, né? Salmo 139. Deus olha, não só o Salmo 39, mas outros salmos. Davi fala, Deus, perdoa-me de pecados que me são ocultos. Deus conhece pecados que nem Davi sabe que cometeu. Salmo 139, tu conheces os meus dias antes que eu criaste, antes que nenhum deles havia, né? Se eu estou à beira da morte, no mais profundo abismo, lá estás. Ou seja, se eu estou em Marte, como astronauta, Deus lá está. Ou seja, não há lugar onde Deus não está. Se Deus está em todos os lugares, não há como se esconder de Deus. Deus vê todas as coisas, Deus está sabendo de tudo, sabe de tudo, conhece seu coração melhor do que você. Você está exposto diante de Deus a todo momento, 24 horas por dia, 7 dias na semana, a cada segundo. Você está exposto diante de Deus. E a questão é, nós nos envergonhamos ou não? E o que define se nós nos envergonhamos ou não? Nós temos intimidade ou não com Deus? Nós somos obedientes ou não? Né? Nós confiamos em Deus ou não? Nós temos em Deus como uma esposa tem num marido? Ou nós temos em Deus como uma pessoa tem, ou como temos em Deus como um namorado? Onde há coisas que não são reveladas e que, se forem reveladas, vai doer o coração. O texto de Oséias, ele é duro, como a gente leu aqui, não é por acaso. Deus ele está comparando a situação de Israel, né, com o que ele descreve aqui, para fazer abrir os olhos dos israelitas, ou seja, para chocar os israelitas e para mostrar que o que estava o quão grave era aquela situação.
É para mostrar o quão ofendido Deus estava com tudo que estava acontecendo. O erro dos israelitas, e aqui que a gente está falando de Oséias, é o quê? É a idolatria. É a infidelidade à aliança estabelecida. Havia um pacto. Já falamos sobre pactos aqui nessa igreja, sobre alianças e seus significados. E o povo ele vinha constantemente errando e pecando. Deus ele é um marido muito ciumento, que não admite que a sua esposa seja dividida com outros deuses, com outros seres. Deus ele exige uma adoração exclusiva, somente para Ele e mais ninguém. A estrutura do texto que a gente viu, ela é bastante clássica dentro daquilo dos profetas. Você tem, é igual um julgamento, você tem a acusação e uma sentença. E depois uma redenção. Israel, ela é como uma mulher que é encontrada na sarjeta, que está largada, ao qual Deus passa, vê e resgata aquela mulher, quando ninguém mais queria aquela mulher. Deus traz aquela mulher para si, cuida dela, sara suas feridas, protege ela, prepara aquela mulher para que um dia ela seja sua esposa. Eles casam e após o matrimônio, aquela mulher começa a trair ao marido. E ela não só trai, como ela usa os bens que ela ganhou do seu marido para agradar os outros. Ela usa do dinheiro que seu marido lhe dá para usar em prol dos outros com quem ela trai. Tiago 4 diz assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhe dá prazer. Adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Torna adúlteros por seus adúlteros. Enfim. Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Tiago 4, do 1 ao 4, isso. Tiago aqui ele traz a comparação de que toda vez que nós somos invejosos, gananciosos, orgulhosos, nós estamos nos prostituindo espiritualmente. É uma linguagem forte, né? Porque para Deus é isso que é a idolatria. A infidelidade do coração do homem de Deus, ela é isso para Deus. É por isso que um dos motivos do divórcio ser tão odioso para Deus é esse tipo de coisa. Volta lá para Oséias, vamos voltar para Oséias. Verso 3 e 4, daqui do capítulo 2, Deus traz ele começa falando do julgamento a qual Israel sofreria. O que ele diz? Eu a deixarei nua como no dia em que ela nasceu, permitirei que morra de sede como numa terra seca e desolada, e não amarei seus filhos, pois foram concebidos em prostituição. A exposição pública era uma das formas de punição do adultério no Antigo Testamento, tendo a pena de morte como a punição máxima para o adultério. Então, lembra do significado de nudez? Quando a gente falou de nudez, a mulher, nesse caso aqui, ela seria exposta publicamente. Os seus erros ficam à vista de todos aqueles as quais pudessem ver. É isso que o texto está dizendo. Verso 5 fala assim: sua mãe, eu vou trocar aqui para a versão e agora eu vou começar a acompanhar aqui o segundo texto, da versão que vocês têm. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu
ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás do meu amante, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. E esse aqui é um verso interessante porque ele mostra justamente o que a idolatria faz com o coração do homem. Nós passamos a buscar nas coisas e nas pessoas, ou seja, nos nossos ídolos, aquilo que só Deus pode nos dar de graça. Passamos a usar as coisas que Deus nos dá também em prol dos nossos ídolos. Passamos a usar o tempo que era destinado para Deus em prol dos ídolos que os nossos corações criam. Mas aí qual é a consequência, né? Diante desse tipo de ação, desse tipo de atitude do coração do homem? Verso 7. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscar-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia do que, né, agora. Olha só, essa mulher, além de não encontrar, o que ela fala, né? Quando depois de não encontrar o que queria nos seus amantes, ela fala: eu vou voltar para o meu Deus. Os ídolos, eles não satisfazem. O coração do homem, ele busca encontrar nos ídolos algo que só Deus pode fornecer. Só que os ídolos não têm aquilo que é necessário. Eles provocam uma sede que nunca é saciada. Uma sede que, na verdade, faz com que você constantemente queira estar lá para matar sua sede. Diferente de Deus, que te dá água de beber e você nunca mais terá sede. O verso 8. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram com Baal. Ou seja, Israel não via que a chuva, a paz, o dinheiro, a colheita, tudo era Deus que dava. Israel não via Deus como aquele que era a origem de toda a provisão, de toda coisa boa e ruim que acontecia em Israel, mas principalmente a boa, que é o que estamos falando aqui. Israel não reconhece Deus como o seu noivo. Ela não reconhece que Deus lhe dá toda o sustento, a força para viver diariamente. Por isso, Israel perdeu o quê? A confiança em Deus. Se Israel não busca mais em Deus, é porque Israel perdeu a confiança em Deus. E aí, lembra, estamos falando de uma sociedade agrícola, né? Então, era muito comum que as divindades, ou, né, o que a gente vai chamar de idolatria aqui, serem de fato divindades. Divindades que eram, por exemplo, pensa aí na cultura grega, para facilitar, porque acho que todo mundo conhece. Vamos facilitar aqui a mente, o entendimento. Vamos adaptar aqui. Cultura grega, você tinha o quê? O deus da colheita, o deus do vinho. Então Israel, dentro daquela, né, fazendo essa analogia aqui, né, essa correlação, Israel buscava a Deus? Não, ele buscava quem? O deus do vinho, quando queria vinho. Ou o deus da colheita, quando não chovia e estava difícil para cair a plantação. Ele não reconhecia Deus, que era Deus que mandava a chuva, que fazia regar a planta. Trazendo para hoje, né? O que você pode pensar para hoje? Israel não via que era Deus que dava o dinheiro. Israel não via que era Deus que dava ao passageiro, o motorista do Uber, poder ganhar o seu dinheiro. Israel não via que se Deus me manteve vivo hoje no meu trabalho, por mais perigoso que ele seja, foi graças a Deus. Não foi pela minha experiência com arma, não foi pela minha experiência dentro do meu trabalho. Foi Deus que garantiu. Israel não via isso. Israel não tinha confiança em Deus. Ou seja, diante disso, Israel se prostitui. Não há mais cumplicidade por parte da noiva e do noivo. O verso 9 ao verso 13, né, Deus traz outro julgamento, que é semelhante ao primeiro. Se você ver, o que vai acontecer? Outra julgamento de exposição. Olha, portanto, tornar-me-ei e reterei o seu tempo, o meu trigo, o meu vinho. Deus fala que eu vou tirar tudo isso, né, e arrebatarei a minha lã, o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Preste atenção, né?
Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém as livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, seus sábados, suas solenidades, devastarei a sua vida, a sua figueira, castigá-la-ei pelos dias balaís nos quais queimou incenso, adorou. Né? Ou seja, o que ia acontecer? Israel, como um povo, seria envergonhado diante das nações inimigas às quais supostamente ele recorreu. Né? Aqui está misturado, tá? Se você percebe, política de Israel com a moral e todas essas coisas. Israel vai ser envergonhado diante de todas as nações às quais ela pediu ajuda e não recorreu a Deus. E ela será humilhada. É isso que Deus está falando. Mas olha o que é mais curioso. Deus não se divorcia dessa mulher. Deus não diz que vai encerrar o casamento. Deus fez uma aliança. E em uma aliança não há dissolução. Não há divórcio, não há término. Há conserto. E isso aqui não é um relacionamento qualquer. Como um príncipe, Deus promete, a partir do verso 14, restaurar a sua noiva, levá-la ao deserto e ali mostrar para ela o que? O seu amor, a sua fidelidade. E onde a sua noiva pode achar conforto e segurança e paz. Relembrar a sua noiva da sarjeta de onde ela saiu, de onde Deus tirou Israel. Você lembra o que Deus fala para Israel? Vocês não eram os melhores, os mais fortes, os mais bonitos, os mais corretos. Vocês não eram. Mas eu escolhi vocês. E eu firmei um pacto com seus antepassados. Aliás, uma aliança com seus antepassados. E eu vou cumpri-la. E eu vou cumprir ela. Ainda que vocês vivam pecando contra mim. Ou seja, Deus escolheu Israel por graça. Verso 19 ao 23 fala: desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia, eu nunca faria uns votos tão belos quanto esse no casamento. Naquele dia, eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e este a terra. Não, aqui não. Enfim. E estes a terra, 22. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, que era a filha de lá da prostituta. E a não meu povo direi: tu és meu povo. E ele dirá: tu és meu Deus. Deus promete justamente o quê? Resgatar a sua mulher e renovar a sua aliança com ela. Deus mostra que amará a sua esposa como ele sempre disse que amou, e que o seu amor é para sempre. Por quê? Porque, como diz Êxodo 34, Deus, ele é um Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia a 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Diante da traição da esposa, Deus promete restabelecer o pacto, a aliança que eles tinham estabelecido lá no início. Assim, justamente como Deus fez no Éden. Adão e Eva, depois que comem o fruto, eles se envergonham, correto? Eles percebem que estão nus. E a partir desse momento, o que acontece depois? Deus vem ao jardim. Quando Deus vem ao jardim, o que Adão e Eva fazem? Eles fazem roupas para si mesmos, fazem roupas rápidas ali para si mesmos e se escondem de Deus. Então Deus procura, como se Deus não soubesse onde ele estava, pergunta: Adão? Adão? E Adão aparece, e Deus pergunta por que eles estavam escondidos. E Adão fala, que eles estavam com vergonha, que estavam nus. Então Deus pergunta:
Como vocês sabem que estão nus? Vocês estavam nus esse tempo todo. E nunca sentiram vergonha? Por que vocês estão com vergonha agora de mim? Vocês comeram do fruto que eu ordenei para não comer? E aí Deus profere as maldições, os julgamentos que ele faz para Adão, né? Os julgamentos que as consequências do pecado de Adão, de Eva, as consequências do pecado para a serpente e as consequências do pecado para a terra. Eles são expulsos do jardim. Mas você lembra o que acontece antes? Qual é a primeira promessa, né? Ali a gente costuma ver, né, como a gente falou aqui, como a gente conhece, ali a gente costuma ver a primeira promessa da salvação, da redenção, né? Que é quando dentro da maldição, dentro ali que Deus fala para Eva, né, ele diz que, né, que a serpente, né, enfim, a descendente pisará na cabeça da serpente, correto? A gente vê ali que costuma ser dito como a primeira promessa da redenção. Mas a primeira ação, e não sou eu que falo isso, quem fala isso é a primeira ação de redenção é logo depois, quando Deus mesmo próprio pega a agulha e costura roupas para Adão e Eva. Deus poderia ter dito, né? Sim, você está nu, você sabe, né? E você sabe o que aconteceu agora? Você vai ser expulso do jardim. Só lamento. Você está fora do jardim e você vai vagar, buscando lugares por essa terra para esconder a vergonha e a culpa de onde você, do que você fez. E você não achará provavelmente um lugar onde você poderá esconder a culpa e a vergonha do que você fez. Ele poderia ter dito isso, né? Mas Deus faz isso. Ele pega e fala para Adão: vem cá, Adão, traz aqui essa roupa que tu fez. Aí Deus pega, faz demais. E ele mesmo, o próprio Deus, costura roupas para Adão e Eva, para que assim eles pudessem cobrir a sua nudez e não sentir vergonha uns dos outros. Esse é o primeiro ação de fato de redenção da história. Ao longo de toda a Bíblia, vestimenta, nudez, essas coisas estão todas associadas, né? Por exemplo, quando Isaías diz o que as nossas justiças são trapos de imundícia, o que ele está querendo dizer, né? Ou quando ele encontra, né? Ou quando Isaías se encontra diante de Deus e quando ele percebe diante de Deus, é engraçado, a Tati costuma fazer uma brincadeira muito curiosa, ela bota no meu braço assim, a Tati fala: eu sou uma pessoa normal, né? Eu não sou tão branca assim. Aí ela bota meu braço do lado dela assim, a gente fica se olhando, ela, aí ficou, será que você é muito branco ou eu que sou muito preto? Mas assim, é a mesma ideia. Diante de do contraste, ela percebe o quão ela é branca. Diante do contraste com Deus, Isaías percebe o quão sujo ele é. Vestimentas, roupa, sujo, limpo, nudez. Toda essa ideia de cobrir multidão de pecados, né, associada à roupa, vestimenta, aponta justamente para a última cobertura, que é de qual Deus ficou nu, para que você pudesse vestir suas vestes de santidade. Quando nós contamos o segredo para uma pessoa, né, a gente espera que ela não conte, né, ela não espalhe, porque quando você abre um segredo, você está se expondo, né, você está abrindo a sua vida, você está ficando nu diante daquela pessoa, compartilhando aquela coisa, né? Aí, eventualmente, sei lá, o que de repente acontece? A pessoa vai e conta, espalha, né, a notícia daquilo que você falou, e a partir desse momento várias pessoas a partir desse momento sabem o que aconteceu, algo, né, que deveria ser um segredo. O que você se sente? Você se sente com vergonha. Você automaticamente fará gestos e como é que eles chamam? Aqueles gestos pessoais que a gente faz no sentido de se encobrir, de se proteger. Toda essa ideia de nudez no casamento está justamente conectado pela intimidade. Significa, né? Marido e esposa serem um, traz a ideia de intimidade. O sexo como um elo, né, de consumação
de uma aliança que foi estabelecida diante de Deus, né? Todas essas coisas são símbolo, amostras, imagens, comparações que Deus usa para falar justamente da sua relação com Ele. Tudo é um símbolo que Deus quer conosco por meio de Jesus Cristo, né? Ele se despiu para que você usasse suas vestes. É o que a gente chama de justificação. E aí, dentro de toda essa coisa, a Bíblia ela nos convida justamente para quê? Para acima de tudo, acima de conhecer, mais do que conhecimento de Deus, é ter intimidade. Eu digo conhecimento no sentido acadêmico, mais do que ter conhecimento acadêmico, é ter intimidade com Deus. Justamente como num casamento. É ter tanta intimidade com Deus quanto uma esposa tem com um marido. Sem medo, sem vergonha, sem timidez. É estar diante de Deus exatamente como nós somos. É amá-lo e obedecê-lo. É receber justamente o cuidado de Deus. O texto de Oséias, né, que a gente viu aqui, né, esse relato, ele, como eu falei, não é o pior, dentro do ponto de vista, né, daquilo que fala. Mas ele mostra justamente aquilo que, né, que o evangelho, o relacionamento com Deus, né, ele é como um casamento. É mais uma figura do que como nós devemos nos relacionarmos com Deus. Sabe, se você é casado, né, olha para o seu casamento, o relacionamento que você tem com seu esposo e compare com o seu relacionamento com Deus. Se você normalmente não é casado, pare para olhar, né, tente entender, né, o quanto o relacionamento com Deus deve espelhar o casamento que você irá ter um dia com alguém. O texto de Oséias 2 é uma síntese do que é o evangelho para nós. Eu poderia falar o que é, mas tem um texto pronto para isso. Então eu vou ler um texto pronto sobre isso, que é basicamente um diálogo entre um esposo e uma esposa, entre um amado e uma amada. Mas não está falando de casamento. Perceba. Começa assim. Meu Deus e meu... começa com o amado. Meu Deus e meu Pai escolheu você e eu antes da fundação do mundo, para que você seja santo e irrepreensível diante dele. Teus olhos me viram substância informe. Todos os dias estabelecidos para mim foram escritos em teu livro, antes mesmo que eles viessem existir. Em amor, eu seria morto por você, e pelo meu sangue eu te resgataria para Deus, de toda tribo, língua e nação. Meu amor, minha linda, eu fiz e eu suportei, eu carreguei e eu a salvarei. E por baixo estão os meus braços eternos. Ainda assim, eu teimosamente segui meu coração maligno e estava determinada a ir correr atrás da sujeira. Eu me prostituí com muitos amantes, me prostituindo perante outros deuses e adorando-os. Sim, eu me prostituí com eles. E ainda assim, eu não estava satisfeita. E ainda assim, eu não estava satisfeita. E ainda assim, eu não estava satisfeita. Eu abandonei a ti, a fonte de águas vivas, e no lugar cavei para mim cisternas furadas, que não seguram água, cisternas rotas. Portanto, a minha ira se acendeu contra você, e eu gritei a você: ó, esposa adúltera, que recebe estranhos ao invés do seu marido, por quanto tempo me desprezarás? E por quanto tempo você se recusará a acreditar em mim, apesar de tudo que eu fiz? Mas o seu pecado foi escrito como um ponteiro de ferro, como uma ponta de diamante foi gravado na tábua do seu coração. Ainda assim, por amor do meu nome, eu retardei a minha ira. Por amor do meu louvor, eu refreiei ela de você. E em toda a sua aflição, eu fui afligido. Eu fiz e eu suportarei. Eu carregarei e eu a salvarei. E por baixo
estão os meus braços eternos. Maus sem números me cercaram, meus pecados me cercaram para que eu não pudesse enxergar. Eu estava morto em meus pecados e transgressões, seguindo o curso desse mundo, cumprindo os desejos do meu corpo e da minha mente. E por natureza eu merecia sua ira, assim como todo mundo. Eu não conhecia o caminho da paz e não havia temor de Deus diante dos meus olhos. Rapidinho, vocês lembram daquele vídeo, né, do... Lembra? Visualizem aquela peça se vocês já viram. Então, eu me tornei carne e habitei com você e carreguei seus pecados em meu próprio corpo. Você se tornou pecado, aquele que não conhecia o pecado. E o Senhor derramou em você toda a minha iniquidade. Nisto está o amor. Eu me entreguei por você, como um sacrifício que absorve a ira pelos seus pecados, para que você visse a minha glória. Glória como do Filho único do Pai, cheio de benignidade e fidelidade. Yahvé, Deus misericordioso e gracioso, tardio para se irar e rico em benignidade e fidelidade, guardando sua benevolência para milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão, o pecado, mas que de maneira nenhuma deixa o culpado impune. Meu Senhor e meu Deus, sobre você estava o castigo que me trouxe a paz, e por suas feridas eu sou curada. Eu fiz, e eu suportarei, e eu carregarei, e eu salvarei, e por baixo estão os meus braços eternos. Eu morri, e contemple, eu estou vivo eternamente. Então alegre-se agora e exulte com todo o seu coração, minha linda. Eu retirei os julgamentos contra você, eu exterminei seus inimigos, eu, o seu rei, estou no seu meio. Você nunca mais temerá o mal. Eu não terei medo, pois o meu Criador é o meu marido. Você me salvou, você me chamou pelo meu nome. Eu sou sua, você é minha. E quando você passar pelas águas, eu estarei com você, e pelos rios, eles não vão te submergir. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não te consumirão, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Por causa da sua benevolência, eu não sou consumida, suas misericórdias nunca acabam. São novas toda manhã, grande é a sua fidelidade. O que vai te separar do meu amor? Tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não. Tudo isso irá cooperar para o meu bem, pois eis que eu te gravei na palma das minhas mãos. Meu coração e minha carne podem falhar, mas você é a força do meu coração e a minha porção para sempre. E quando você passar pelo vale da sombra da morte, não tenha mal nenhum, pois eu estarei com você. Mesmo lá, a sua mão me guiará e a sua mão direita me sustentará. Eu fiz e eu suportarei. Eu carregarei e eu a salvarei. E por baixo estão os meus braços eternos. Eu acordo e eu ainda estou contigo. E como sou o seu povo, e tu és meu Deus. Levanta, meu amor, minha linda. Eis que o inverno já passou. A chuva cessou e se foi. E a primavera chegou. Pois o meu amor, literalmente chegou a primavera. Pois o meu amor é mais forte que a morte. Eu fiz, eu suportarei, eu carregarei e eu a salvarei. Eu sou a sua habitação por toda a eternidade. E por baixo estão os meus braços eternos. Eventualmente a gente consegue se lembrar, né? Filho pródigo, é a mesma coisa. Entre tantas outras. Jonas 2. Oséias 2 é mais uma exposição do que é o Evangelho por meio do relacionamento de um marido e de uma esposa. É a história da palavra da cruz, de quem nós éramos e de quem Deus é e do que Deus fez
por nós. É a história de um marido que resgata a sua noiva e lhe dá as melhores coisas. Assim como a bela história de Ruth com Boaz. Deus te amou quando ninguém mais te amava. E Ele continuará te amando tanto quanto Ele te amou antes. Ainda que Ele conheça todos os seus pecados. Não é um banho, não é uma vida diária, é muito mais. Uma coisa que eu aprendi, que eu constantemente tenho visto, é que quando você é um, você passa a conhecer cada dia mais, e cada dia é melhor. Quando há intimidade, só de olhar, você já sabe muitas vezes o que está acontecendo. E esse saber do que está acontecendo, junto com o amor e a cumplicidade, né, do relacionamento, te leva a um conhecimento maior e melhor. E eu não estou falando de casamento. Todas essas coisas são só figuras de linguagem que Deus quer que a gente veja, para mostrar o quanto Ele quer ser íntimo de nós. E a intimidade levará ao conhecimento. É Oséias, se não me engano, né? Oséias que diz: conheceis e buscais conhecer o Senhor. Se não me engano, é Oséias que diz. Se não for, a gente vai descobrir ao longo desse sermão. Amém? Amém. É isso. Vamos orar para terminar, sermão. Senhor Deus, que através desse texto, Pai, ao qual o Senhor falou outrora, Pai, por meio do profeta Oséias, para o seu povo de Israel, que, Pai, nós enxerguemos nesse texto não só a grave acusação que Deus faz, mas dentro da história do relacionamento de marido e mulher, nós também enxerguemos a intimidade, né, que o Senhor exige de nós, a beleza que há apesar dos pecados, porque assim, Pai, como Josué, Pai, também foi condenado pelos seus irmãos, mas o Senhor modificou todas as circunstâncias e transformou o mal em bem. Assim, Pai, nós possamos ver o Senhor, Pai, transformar o mal em bem nesse texto. E assim, Pai, a gente consiga ver o mal e bem que há, Pai, em nossas vidas, quando por meio das coisas ruins, Pai, nós também enxerguemos, Pai, como, Pai, mesmo em nosso pecado, o Senhor transforma o mal em bem várias vezes ao longo do nosso dia, Deus. A Tua misericórdia, Pai, ela é incomparável, Deus. Não há como, Pai, validar, numerar, quantificar, Deus, o quão misericordioso Tu és, Deus, para a nossa vida, Pai. Porque se dependesse de nós, Deus, nós estaríamos totalmente condenados. Mas ainda assim, em nossos ídolos e nossos corações, o Senhor, Pai, nos ama e busca, Pai, que nós nos arrependemos dos nossos erros, Pai, e nos voltemos para Ti, Pai. Porque em Ti, Pai, nós encontramos aquilo que muitas vezes nós buscamos fora. Em Ti, Pai, nós encontramos, Pai, a segurança. Em Ti, nós encontramos a tranquilidade de estar exposto sem ser condenável. Porque, Pai, Tu pagaste o preço. E por conta das Tuas pisaduras, Pai, nós fomos sarados, Deus. E a partir agora, Pai, quando se olha para nós, não é como antigamente, Deus. Se sofremos, Deus, nos faça lembrar dessas coisas, Deus, para que em Ti busquemos refúgio e segurança e não busquemos refúgio e segurança em outras situações, Deus. Ajuda-nos, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus.